Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar a partir de agora, ao vivo, com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Edição de hoje, quinta-feira, dia 13 de setembro de 2018. A partir de agora, então, como todos os dias, de segunda a sexta-feira, nesse horário, a gente traz as notícias e as informações do dia, factuais aí do agronegócio, também da economia, também a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, e também as cotações de hoje. Então fique ligado aí que estamos no ar com o Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Vamos começar com as informações relacionadas ao agronegócio internacional. Olha, a consultoria francesa Strategic Grains reduziu em 1,73% sua estimativa para a produção de grãos da Europa na safra 2018-2019 em relatório mensal divulgado hoje. Em sua última revisão para a temporada, a perspectiva recuou 4,9 milhões de toneladas, de 282,8 milhões de toneladas para 277,9 milhões. E a consultoria disse que os potenciais de rendimento se deterioraram significativamente novamente na França, Alemanha, Polônia e Europa Central por causa do clima quente e seco do verão por lá. Essas condições desfavoráveis prejudicaram, então, especialmente as culturas de milho. As atualizações incluíram a diminuição em 4,7% no cultivo do milho, declínio atribuído a quebras acentuadas na produção esperada na França, Alemanha e Holanda. Em contrapartida, o desempenho da safra da Romênia, Bulgária e Itália foi mantido em condição excelente. A diminuição de 4,7% significa 2,9 milhões de toneladas, 61,3 milhões de toneladas, para 58,4 milhões. Em relação à produção de trigo soft, foi revisado em 0,9 milhão de toneladas para baixo pela sétima vez consecutiva, para 126,8 milhões de toneladas. Segundo então a consultoria, a severa estiagem e o calor intenso prejudicaram as colheitas no norte da Europa e levaram então ao endurecimento do cereal. As reduções foram observadas na Alemanha, Benelux, Dinamarca, Irlanda, Áustria, Finlândia e Suécia. Com essa atualização, a safra pode ser 11% menor em comparação com a temporada anterior, que seria o nível mais baixo desde 2012. Ainda sobre informações relacionadas à safra, o valor da produção agrícola brasileira, que foi divulgado pelo IBGE, que hoje divulgou a produção agrícola municipal relacionada ao ano passado, 2017, depois de ontem ter divulgado estimativas de safra, diz que o valor da produção agrícola brasileira somou 319,6 bilhões de reais no ano passado. Se comparar com o ano de 2016, segundo o IBGE, tem uma queda de 0,6%. A safra recorde no ano passado ampliou a oferta e, com isso, provocou recuo nos preços dos principais produtos e reduziu o valor de produção, segundo explicou o IBGE. A safra recorde foi marcada pelo aumento da produtividade. E essa produção, então, 238,4 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas, que é 28,2% superior à de 2016, foi obtida numa área plantada de 79 milhões de hectares, apenas 2,1% maior do que a área de 2016. Então, um aumento significativo em relação à área que também aumentou, mas em menor grau. A soja e o milho, principais culturas plantadas no Brasil, foram o destaque da safra do ano passado, que foi recorde. A produção de soja avançou 18,9% para 114,6 milhões de toneladas, com um valor de 112,2 bilhões, que significaria, então, 6,8% acima da de 2016. Já a produção do milho saltou 52,3%, foi para 97,7 milhões de toneladas, e aí o IBGE explica que, por causa da queda na produção do milho no ano de 2016, os preços ficaram bastante elevados e influenciaram a decisão do produtor, que aumentou a área do milho em 104%. Com o resultado, o valor da produção do milho caiu 12,7% na passagem de 16 para 17.
Também teve, além do milho, quedas no valor da produção do feijão, que chegou a 28,8% de quebra, café arábica 21,7% e tomate 20,9%. O IBGE diz que apesar da redução no valor da produção, a agricultura teve grande destaque no ano passado. As safras recorde de soja e milho proporcionaram a exportação de grandes volumes, ajudando a equilibrar o saldo da balança comercial brasileira. E pelo terceiro ano seguido, a cidade de Sorriso, no Mato Grosso, registrou no ano passado o maior valor de produção agrícola entre todos os municípios do país. Por lá, chegou a 3 bilhões e 300 milhões de reais, 2,4% acima do que aconteceu no ano de 2016, segundo a mesma pesquisa Produção Agrícola Municipal. O IBGE diz que a soja é o destaque na agricultura daquele município, no município de Sorriso. Dos 1 milhão e 200 mil hectares colhidos no ano passado, 620 mil continham soja. O IBGE diz que o estímulo para a produção da soja não veio do valor pago por tonelada, que foi em média R$ 1.075, em média R$ 1.000, ou 7,5% inferior ao ano anterior. Mas o que representou, o que colaborou foi o clima propício à produção, com chuvas abundantes e dentro da época esperada para o plantio. Bom, vamos agora trazer aqui uma matéria, porque na última safra se ouviu falar bastante sobre o efeito do mofo branco. E para saber mais sobre essa doença, a Destaque Rural conversou com um especialista, o professor da Universidade Federal de Uberlândia. Vamos ouvir. Pelos dados científicos, um escleróide já provoca epidemia, ou seja, eu tenho 1 metro quadrado, eu acho ali uma unidade do fungo, que é o chamado, o pessoal chama de fezes de rato, o escleróide. Mas temos áreas do Brasil até 500. Então, presença. E viva a umidade. Umidade no solo, próximo da capacidade de campo, solo encharcado, solo mais um pouco compactado, favorece a umidade, a manutenção da umidade. E, logicamente, temperaturas noturnas acumuladas uma semana, 10 dias, abaixo de 18 graus. Aconteceu isso, como foi um ano que tivemos lanas mais frequentes de chuva, se pegarmos os dados de chuva, 2017 18, comparando 2015 e 16, 2016 17, a frequência de lanas de chuva foram mais frequentes quase que em todo o Brasil, dando ótima condição para a soja desenvolver e produzir, mas também condição favorável para o fungo. Então, houve uma conjunção de fatores em áreas sem manejo. Quer dizer, o produtor não avisado, não orientado, mas também por desconhecer o problema na sua área, o que não se vê, não se conhece. Pois é. E quais são os principais fatores, então, que influenciam na permanência desse fungo no solo? Exatamente. Essa unidade reprodutiva chamada escleróide, ela pode estar parasitada ou não. Se não tem parasitismo e o produtor faz culturas soja sobre soja todo ano, ele está repondo, porque ele não conhece a doença, não viu a doença, ele está repondo a doença no solo. E aí ele tem uma condição favorável de clima, com uma condição, a doença explode aí com infecção de 10 até 60% de plantas doentes, ou seja, eu posso perder 10% do meu potencial produtivo até 60% do potencial produtivo da soja. Talvez a cultura em foco, a planta em foco. Importante salientar. E temos que pensar em fazer manejo de área. A cultura ela está ali por uma conjunção econômica, preço, commodity, valor no mercado mundial. Mas a atenção do agricultor tem que ser com o solo, a área que ele tira o seu produto econômico. Então, esse ano foi um ano de muita favorabilidade. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas, Goiás, Mato Grosso, nas áreas onde o fungo está presente no solo, e altitudes variando de 200 até 1.500 metros. Então, mas a temperatura noturna foi preponderante e a umidade no solo e a presença do fungo no solo. Professor, aquele produtor que enfrentou o problema na última safra, quais são os cuidados que ele pode ter
desse momento, então, ou já pós-colheita, para evitar que ele enfrente esse problema novamente? Exato. Aí foi a nossa fala aqui, hoje em Passo Fundo, ontem foi em Cruz Alta, semana passada foi em Porto Alegre, conversando com os agrônomos aqui do Rio Grande, as cooperativas, né, principalmente. Hoje nós temos ferramentas, estratégias para manejar, e conhecimento para manejar a doença, seja no manejo cultural. Primeiro, soja em cima de soja vai ter que ser repensado, somente em áreas onde o fungo está presente. Fazer mapeamento das áreas, com georreferenciamento, GPS, isolar as áreas mais infestadas e ali fazer um manejo com produtos biológicos. Hoje são aplicados no solo, na planta, na fase vegetativa. Temos fungicidas altamente eficientes para proteger a planta durante o florescimento e formação de vagem, com intervalos de 10 dias de aplicação. Temos até tentar fazer o máximo de palhada na área. O cerrado se usa muito braquiária aqui no sul. Tem as outras alternativas, temos a cevada, temos o trigo, que a palhada impede que o fungo saia do solo para atacar a planta, impedimento físico. Então, usando essas ferramentas todas e conhecendo o problema na área, é possível erradicar o fungo do solo. Ano após ano, a população vai caindo a ponto de, não tendo reposição, zerar um logo no solo. Quanto tempo em média? 5 a 10 anos se fizer esse manejo todo ano. Agora, se plantar soja em cima de soja, sem ter cobertura física de palhada, não fazendo uso do produto biológico na fase inicial do cultivo, no florescimento, não protegendo a fase mais sensível da planta, que é o florescimento e formação de vagem, o problema vai persistir. Muito bem, e agora a gente traz informações relacionadas à pecuária. Tem aqui dados que foram trazidos pelo CPE-Exalc-USP, que os preços do boi gordo seguem em recuperação no mercado brasileiro. Trazendo também dados aqui na parcial de setembro até o dia 12, o indicador do boi gordo Exalc BMF Bovespa acumula alta de 1,5%, fechando a R$ 149,00 na última quarta-feira, portanto ontem, dia 12. Segundo pesquisadores do CPE, esse recente movimento de elevação nos valores está trazendo um certo otimismo ao setor pecuário, mas ainda é preciso se planejar para médio e longo prazos, dizem os pesquisadores. Na Bolsa de Valores, no médio prazo, considerando-se os contratos outubro 18, novembro 18 e dezembro 18, o boi gordo tem sido negociado na casa dos R$ 152,00, acima do físico atual. Quanto ao longo prazo, o contrato agosto 19 é negociado por volta de R$ 162,00, ou seja, 12,5% acima da média no físico no mesmo mês de 18, de R$ 144,81. Os vencimentos setembro 19 e outubro 19 são ajustados na casa dos R$ 159,00. Também, ainda falando da pecuária e falando do boi, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, disse em nota hoje que a decisão da Câmara de Comércio Exterior de acabar com o imposto de exportação sobre o couro Wet Blue vai impulsionar os preços da arroba do boi gordo. O assessor técnico da Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte da CNA, Ricardo Nissen, diz que com o fim do imposto, a arroba do boi gordo deve ser valorizada, além de favorecer o aumento das exportações e viabilizar a melhoria da qualidade do couro. A CNA disse que defendia o fim da alíquota de 9% e que atuou junto ao governo nos últimos anos para acabar com a medida que prejudicava, então, a competitividade da pecuária brasileira no mercado internacional e a renda do produtor rural. O couro, que estava desvalorizado com a incidência do imposto, é um dos principais subprodutos do abate de bovinos e influencia também na composição do preço da arroba. O produto é bastante exportado, principalmente para o mercado asiático. O imposto sobre o couro Wet Blue foi criado no ano 2000 a partir de uma demanda da indústria de calçados. Mas na avaliação da CNA, as exportações deste segmento hoje representam 1/3 do que eram na época da criação da alíquota e o que demonstra então a ineficiência da sua aplicação.
Também falando sobre a pecuária agora de suínos, um levantamento também do CPEA mostra que os custos de produção da suinocultura independente em Minas Gerais e Mato Grosso têm superado a receita obtida com as vendas dos animais desde março deste ano, tomando por base o COT, que é o custo operacional total, que considera o custo operacional efetivo mais os custos com depreciações e prolabore. Segundo os pesquisadores, então, do CPEA, esse contexto, que é resultado das consecutivas quedas nos preços da venda dos animais e das altas de importantes insumos do setor, como milho e farelo de soja, tem levado produtores a migrarem de atividade. Conforme a equipe de insumos pecuários do CPEA, uma menor liquidez nas negociações já vem sendo observada, inclusive no mercado de medicamentos para suínos, e aí então tem esse resultado, aí, o custo superando a receita em Mato Grosso e Minas Gerais já há 6 meses. É uma situação bem complicada realmente para os produtores. E ainda sobre pecuária, vamos falar agora sobre leite, a aquisição de leite cru, feita por estabelecimentos que atuam sob algum tipo de inspeção sanitária, atingiu 5,47 bilhões de litros no segundo trimestre deste ano, um número representando uma queda de 3,2% sobre o montante adquirido no mesmo período do ano passado, segundo informa o IBGE. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, o volume das aquisições foi 8,9% menor. Segundo o IBGE, o segundo trimestre é tipicamente caracterizado por ser um período com menor aquisição do leite ao longo dos anos. Além da redução da produção pelo período de entre-safra em diversas bacias leiteiras, a paralisação dos caminhoneiros dificultou o acesso da matéria-prima aos laticínios, segundo diz o IBGE. Nosso comentário de hoje, vamos então agora ouvir o professor doutor Elmar Luiz Flos. Hoje ele vai falar sobre uma data importante, especial, hoje dia 13 de setembro, é comemorado em todo o mundo o Dia Mundial do Agrônomo. Então vamos ouvir o professor. Nesse dia 13 de setembro, comemora-se o Dia Mundial do Agrônomo. Uma data que no Brasil não é comemorada, mas é comemorada praticamente em todos os países do mundo, como reconhecimento a essa importante profissão ligada à agricultura, à pecuária, mas de forma toda especial na produção de alimentos. No Brasil comemora-se o Dia do Engenheiro Agrônomo no dia 12 de outubro. Aliás, 12 de outubro alusivo ao 12 de outubro de 1933, quando a profissão de agrônomo foi regulamentada no Brasil pelo então presidente Getúlio Vargas. Em 1965, o então presidente Castelo Branco transformou a profissão de agrônomo para engenheiro agrônomo no Brasil. Mas no resto do mundo, essa profissão é denominada como agrônomo. Uma profissão que tem o maior número de atribuições profissionais, são 24 ao todo, e envolve o reino mineral, o vegetal e também o animal. Isso porque no desempenho da profissão, nas mais diferentes áreas, ele trabalha no manejo do solo e da água, para o cultivo, para a produção, no manejo das culturas, sejam anuais, sejam permanentes, sejam as culturas de lavoura, produtora de grão, ou então as essências florestais, frutíferas, olerícolas. Isso tem muito a ver com essa profissão do engenheiro agrônomo, que através do saber, através da capacidade de fazer, mas especialmente através de uma profunda postura ética, ajuda os produtores para que possamos produzir cada vez mais alimentos e outras matérias-primas industriais. O engenheiro agrônomo hoje desempenha um papel multidisciplinar. Deve ter a dimensão técnica, ou seja, o profundo conhecimento e o manejo das modernas tecnologias, mas também a dimensão econômica do processo, a dimensão social, a dimensão ambiental e também a dimensão política, porque vivemos numa sociedade e é a política que é fundamental para a gestão adequada dessa sociedade. Portanto, a minha homenagem especial a todos os engenheiros agrônomos, aos colegas e especialmente àqueles que foram meus alunos. No curso de graduação da Faculdade de Agronomia
em Medicina Veterinária da Universidade de Passo Fundo, de 1976 a 2009, a outros tantos que foram alunos na pós-graduação, mas especialmente uma homenagem e o reconhecimento pelo trabalho desempenhado, pela importância que tem na sociedade brasileira e que continua com esperança, com vontade, o desempenho dessa profissão e contribuindo assim decisivamente para o desenvolvimento do Brasil. Certamente um dia especial hoje é Destaque Rural, então deixa os parabéns a todos os agrônomos. MML Construtora e Incorporadora invista em projetos preparados para o futuro. MML Construtora e Incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Agora a gente vai ver como é que fica o tempo para amanhã, sexta-feira. A gente começa então pela região sul. Para amanhã, sexta, dia 14 de setembro, a gente pode ver na imagem que tem previsão de chuva ali em toda a região sul, né? Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. O norte do Paraná, no centro-oeste e sul de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, tem sol aparecendo entre muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia. As demais áreas de Santa Catarina e do Paraná têm tempo chuvoso. Risco de chuva volumosa em Santa Catarina, no centro-oeste do Paraná e no norte do Rio Grande do Sul. Vamos agora à previsão para amanhã, sexta-feira, na região centro-oeste. Também vemos o mapa que mostra ali chuva em grande parte, né, do centro-oeste. Dia de chuva e temporais no sul de Mato Grosso do Sul. No centro-oeste e leste de Mato Grosso do Sul, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Tempo seco no centro-norte de Goiás, no Distrito Federal e no leste de Mato Grosso. Sol com chuva e trovoada a partir da tarde nas demais áreas. Essa é a previsão do tempo, então, para a região centro-oeste e para a região sul para amanhã, sexta-feira, dia 14 de setembro. Agora as cotações de hoje. Começando então as cotações pelo farelo de soja, que a gente vê aqui que hoje, dia 13, né, de setembro, em Ponta Grossa, está valendo ali a tonelada R$ 1.475. O farelo de soja em Paranaguá, R$ 1.460. Já a saca de soja em Passo Fundo, R$ 88,00, em Paranaguá, R$ 96,00, Rio Grande, R$ 95,00, Rondonópolis, R$ 79,00. Agora a saca do milho em Passo Fundo, R$ 43,50, R$ 39,00 em Ponta Grossa, R$ 30,00 em Rondonópolis. A tonelada do trigo em Santa Rosa, 850, R$ 1.030 em Dourados, R$ 1.000 em Cascavel e R$ 850 em Carazinho. Agora temos aqui a saca do arroz, né? Arroz em casca, em Pelotas, R$ 45,05. Temos também R$ 45,40 em Cachoeira do Sul e em Jaraguá, R$ 45,00. Vamos então agora ver como é que está o preço do feijão. Feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 70,00. O feijão preto em Santa Maria e em Lagoa Vermelha é o mesmo valor, R$ 120,00. Agora o boi gordo em Barretos, arroba R$ 148,00. O boi gordo no Rio Grande do Sul, R$ 4,40 o quilo. E o boi gordo em Tocantins, arroba R$ 138,00. Suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,17. E o suíno vivo média no Rio Grande do Sul, R$ 2,84. O frango vivo no Rio Grande do Sul, o quilo, R$ 3,00. E o frango vivo em São Paulo, R$ 3,20. Hora da gente saber quais os dados, quais as informações da economia desta quinta-feira. Tem aqui um dado que foi divulgado hoje pelo IBGE, né, que são os dados do volume de vendas no comércio varejista, né, uma informação então de consumo do varejo. O volume de vendas então do comércio varejista teve um recuo na passagem de junho para julho de 0,5%. São dados da pesquisa mensal de comércio do IBGE, sendo então esse dado mostrando uma terceira queda consecutiva do indicador que acumula perda de 2,3% no período. O volume de vendas também recuou 0,8% na média móvel trimestral. Recuo também de 1% na comparação com julho de 2017. No entanto, teve altas acumuladas do ano, 2,3%, e em 12 meses, 3,2%.
Alguns analistas, então, dizem o que pode estar acontecendo aí com o varejo, né? Alguns analistas dizem que 2 meses após a greve dos caminhoneiros, as vendas no varejo sinalizam um ritmo de recuperação errático e lento, muito aquém do que prevalecia no início do segundo trimestre. A alteração desse quadro vai depender de sinais mais claros da retomada do mercado de trabalho e também da incerteza política. Outros analistas dizem também que é necessário a questão de melhorar, né, a empregabilidade. Esses empregos têm uma renda mais estável, sendo essa uma condição fundamental para um crescimento mais sustentável do consumo das famílias e para um crescimento mais disseminado da venda no varejo. Também outros analistas dizem que o futuro das vendas do varejo continuam parecendo medíocres. Seguindo adiante, o setor de varejo precisa ser apoiado por um ambiente de baixa inflação para reforçar aí o poder aquisitivo real, o crescimento no emprego, mas também ainda fica para trás no mercado de trabalho e nos gastos mais defensivos de política de crédito, porque a incerteza política provavelmente limita aí o consumo e também as vendas no varejo. E outros economistas dizem que apesar do avanço abaixo do esperado, é esperado então uma continuidade dos próximos meses se o cenário de consumo continuar favorável. Então ainda tem alguém que está mais positivo em relação às expectativas aí do consumo do varejo. Mas essas foram as análises aí desses especialistas do mercado. Vamos falar também agora sobre dados que foram divulgados hoje pelo Ministério da Fazenda. As instituições financeiras consultadas pelo Ministério da Fazenda passaram aí a previsão para o resultado negativo das contas públicas neste ano. A estimativa do déficit primário do governo central, que é formado por Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, passou de 148,171 bilhões para 141,038 bilhões. Essa estimativa segue abaixo da meta do déficit perseguido pelo governo, que é 159 bilhões de reais. E também hoje, né, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, diz que o governo não pretende agir para segurar o dólar. Em viagem a Fortaleza, ele afirmou que a volatilidade da moeda norte-americana nas últimas semanas ainda não motivou nenhuma medida por parte da equipe econômica. De acordo com o ministro, boa parte das altas recentes deve-se a fatores internacionais sobre os quais o governo não tem controle. Vamos ver então como é que ficou hoje, né, o mercado financeiro. Olha, o dólar subiu forte hoje, está no maior patamar. Durante o dia o dólar chegou a R$ 4,20 e a Bolsa de Valores em queda. O que dizem os analistas? Que após chegar a abrir em alta com o bom humor externo, o Ibovespa perdeu forças, virou para queda durante a tarde desta quinta-feira, diante de um mercado bastante apreensivo com o cenário eleitoral. Isso porque os investidores têm temido aí que o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, comece a ganhar força nas próximas pesquisas, e isso aumentaria a importância de pesquisas que serão divulgadas amanhã. Neste cenário, então, o clima do câmbio acabou azedando, né? O dólar fechou no seu maior patamar da história, ele teve uma alta de 1,21%, ficou cotado a R$ 4,19 na venda, R$ 4,1957. Como eu falei antes, na máxima do dia, ele superou os R$ 4,20. Com esse novo patamar, então, o mercado já começa a se perguntar se o Banco Central vai voltar a atuar, né, aumentar aí a oferta de dólares no mercado. O Ibovespa fechou com queda de 0,58% aos 74.686 pontos. Saindo então dessas informações do mercado, só quero passar uma informação, um lembrete, né, para quem está ligado aqui no Destaque Rural Notícias sobre o PIS/PASEP, né? Porque tem beneficiários que podem retirar. Trabalhadores da iniciativa privada que nasceram em setembro poderão retirar, então, o abono salarial do PIS a partir de hoje, né? Começou, então, na Caixa Econômica Federal. Para quem é servidor público que tem final de inscrição 2, também o PASEP vai ser liberado no Banco do Brasil. Esses benefícios eles dizem respeito ao ano base 2017. Segundo o calendário 18/19, todos nascidos entre julho e setembro poderão receber o abono ainda neste ano. Bom, com essa informação a gente fecha por aqui o Destaque Rural Notícias, edição desta quinta-feira, dia 13 de setembro. Agradecemos aí a sua participação, a sua audiência. Lembrando que esse programa fica gravado, você pode aproveitar, né,
a qualquer momento aí nas redes sociais, também no nosso canal no YouTube. Se você quiser mais informações sobre agronegócio, você pode acessar o site destaquerural.com.br. E lembrando também que se você quiser mandar perguntas, mandar vídeos, dar a sua opinião aqui no Destaque Rural Notícias, você pode mandar também pelo WhatsApp, a gente coloca no ar, o número 549-9116-9140 está à disposição, 99116-9140. Uma boa noite de quinta-feira, a gente se fala amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.